Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Você viu que a gente está numa mesa diferente aqui, continua sendo a nossa mesa de comunhão, mas é uma mesa diferente porque a gente está aqui na igreja da cidade. Amanhã, data da gravação aqui, né? Acontece a conferência Jesus Cop 2023. Provavelmente quando você assistir isso aqui já aconteceu, então os vídeos vão estar espalhados para você ver aí. E eu tô na companhia de Fábio Coelho, co-host. Olha aí, ó. Voltei. Obrigado, viu? É nóis. E daqui a pouco eu vou falar para você do meu convidado. Eu tô muito empolgado para a gente conversar aqui. Eu também. Ele veio para também ministrar na conferência e tem muita história para a gente ouvir, ser inspirado e ouvir o testemunho de Cristo através daquilo que você está fazendo na vida dele aí há alguns anos. Vamos embora? Podcast de hoje? Meu irmão, Judson Oliveira. Que honra. Honra é minha. Prazer demais estar com vocês. Bom Obrigado. demais. Obrigado. Demais. Primeira vez que eu tô... A gente tá se vendo, né? É a primeira vez. Só ouvia falar e vendo, né? Muito eu bom. também. Coisa boa, né? Coisa boa. Uma Então coisa tá. boa. Só coisa boa. Ô, Judson, eu queria começar fazendo uma pergunta que... Depois eu quero falar dos livros e tudo mais, mas a gente tá muito... Tem uma temática esse ano queimando muito o nosso coração. Já há um tempo, esse ano a gente entrou mais e a gente vai continuar no que vem, em 2024, que é a presença. A presença de Deus. Né? Até o Fábio compartilhou um livro comigo agora, mostrando a presença relacional de Deus, de Gênesis, Apocalipse e tal. E eu percebo muito quando a gente fala do Judson, quando fala de tudo que aconteceu e acontece, tem muito relação com esse assunto, a presença. Recebi a Nívia esses dias e você vê que ela falava assim, eu fui estragado pela presença. É verdade. Quando é que isso começou? Quando é que isso, né, na sua vida, como é que foi isso? Eu acho que você falou exatamente isso. A presença é algo muito particular do seu relacionamento com Jesus, da sua intimidade com Ele. E uma vez que você é introduzido para a presença dele, nada mais te satisfaz. É como se você... como não? O próprio Jesus disse, você encontrou uma pérola, um tesouro de muito valor, você vende absolutamente tudo que você tem para você adquirir aquilo. Então, quando você encontra o que está, vamos dizer assim, depois da plataforma, depois do Huawei, depois do... falo brincando, né? A meleca gosta, mas não estou falando mal, né? A gente fala, depois que você encontra os olhos dele, a face dele, é como se você fala, eu estou disposto a perder tudo para não perder isso. Porque eu creio que a presença do Senhor é a chave. E eu sempre lembro, eu cresci numa igreja muito tradicional e eu me lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, alguém me levou, minha cunhada me levou num monte, né, nesse negócio. Isso era em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte. Meu pai é pastor. Meu pai deixou um legado violento para a gente, era pastor que implantou várias igrejas, minha mãe também, em vários lugares. Mas era tradicional, né? Crescemos naquela pegada. Mas eles me levaram... Quando você diz tradicional, sem manifestação dos dons do Espírito? Sem manifestação dos dons do Espírito, batismo do Espírito Santo. Éramos uma igreja boa, porém mais tradicional, conhecido na época, né? E eu me lembro que me levaram, menino, 13 anos, no monte, velho. Uma velhinha, Douglas, colocou a mão na minha cabeça. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu fui porque tinha que ir. Eu senti pela primeira vez um fogo, cara, violento sobre mim. A presença de Jesus. Eu pulava e gritava. Um menino que não sabe, nunca tinha visto, ou seja, eu não estava copiando nada, Exato. porque Não era tinha algo que contexto, né? aconteceu. E aquilo nunca... E eu me lembro depois, quando eu estava com 18 anos de idade, mais ou menos 17, 18, quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida de uma forma tão tremenda. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu voltei para minha casa e eu deitei na cama como se eu tivesse ondas da presença do Senhor. E eu não conseguia... De repente, o pecado já não tinha mais a força que ele tinha na minha vida. De repente, tantas outras coisas já não eram tão importantes na minha vida como a presença dele. E, para mim, eu acho que... Eu falo isso com o pessoal, que quando a gente está ministrando isso para milhares de pessoas, quantas vezes eu estava em lugares com milhares de pessoas que eu pensava assim, eu vou voltar para casa. E aí, quando eu chego na minha casa, eu quero que ele esteja comigo. Porque a presença dele
é o fundamental, é o mais importante. Eu acho que... Sabe aquela frase que eu acho que todo homem que ama o Senhor vive, que ele quer ouvir? Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sabe aquele desejo de só ele olhar para você e dizer: obrigado, filho, você fez o que eu te mandei fazer e eu tenho prazer em você. Então, essa presença gera, ao mesmo tempo que gera, às vezes a gente pensa que é uma experiência mística e só emocional, é muito mais do que isso, é uma experiência de você falar, sabe uma coisa, eu estou batizado com um santo zelo e um temor que eu quero agradar a ele com toda a minha força. Então, mais ou menos isso. Daí que flui essa verdadeira santidade, né? Verdade. Eu fiquei muito impactado nesse livro que o Fábio compartilhou comigo, porque ele analisa a Bíblia inteira, né? Então, uma teologia bíblica, ele vai de Gênesis a Apocalipse mostrando princípios sobre a presença de Deus, assim. Então, é brutal, assim. E aí, por exemplo, quando ele apresenta Levíticos e Números, ele vai falar assim, o que é Levíticos e Números? É Deus falando como viver com o Senhor habitando no seu bairro. Uau. Quando a presença está no seu bairro, a presença é sua vizinha, como é que você lida com mofo em casa, menstruação, constrói um telhado? Como é que você faz isso? Então, não é tipo, obedece a lei para ser abençoado. Não, tudo tinha a ver com a relação, com a presença que Israel precisava ter, né? Uau. E aí a gente começa a olhar a santidade de um outro jeito, né? Exatamente. Eu não quero perder a presença. Eu não quero perder a presença. Eu acho que a gente que cresceu num ambiente, muitas vezes, que a gente gritava santidade, santidade ao Senhor. Há alguns anos atrás, eu tive um entendimento que a gente sempre falava sede santo, porque o Senhor é santo, que é o que está na Bíblia, e a gente fala, seja santo, mas até que é como se eu tive um entendimento de que o Senhor falasse assim, sabe por que eu quero que você seja santo? Porque você parece comigo. Porque você foi gerado para estar na minha presença. Você carrega o meu DNA, eu quero que você seja santo. Então, essa presença gera um desejo, tipo assim, eu não quero fazer absolutamente nada para que perca essa presença dele. É tipo quando Obed-Edom, né, levou a Arca da Aliança para a casa dele. E eu costumo dizer que ele chegou lá, e ele virou para a esposa, mulher, nós temos que fazer um trem aí, porque eu vi um cara morrer porque tocou na arca. E agora ela está dentro da nossa casa. E eu vi o que a glória pode fazer com aqueles que estão desalinhados. Eu vi o que a presença... eu vi o que a presença pode fazer se a gente não tiver batizado com esse santo temor. Então, ele diz, vamos mudar. Ele deve ter feito uma reunião com os filhos. Sabe uma coisa? Vamos deletar alguns desses canais que a gente está assistindo aí, porque a arca está aqui. Na hora que ele ia gritar com a esposa, ela falava, querido, olha a arca aí, olha a presença aqui. Eu acho que há uma mudança de cultura, há uma mudança de caráter, de rotina, quando nós temos awareness, como nós estamos conscientes de que a presença. Eu acho que quando a igreja começa a tomar essa consciência da presença, quando a gente vai falar mal de um irmão, a gente fala, opa, Senhor, é seu filho. Sabe aquela coisa? Quando você vai falar alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa, você fala, meu pai, eu estou na presença. Normalmente, fofoqueiro nunca fala na presença, né? Então, quando você está na presença de Deus, você toma cuidado até o que você fala sobre a noiva dele, o que você fala sobre um ao outro. E eu acho que isso é maravilhoso. Mas uma coisa que você falou que chama atenção é essa ordem, né? Da santificação. Porque essa palavra santo significa separado, né? Mas você tocou numa coisa que me faz pensar muito, que é, por muito tempo, a gente tentou seguir uma lista de regras para se aproximar do Senhor. E eu acredito que uma coisa que isso é impossível, né? São coisas que a religião disse, faça isso tudo aqui. Exatamente. Para você poder ter relacionamento com Deus. Só que o cara olhava a lista e falava, nunca vou conseguir fazer isso. Então, se a gente inverte, porque separado santo é separado. Então, eu me separo para o Senhor. Exatamente. Eu me converto para Ele. E aí eu passo a me separar daquilo que Ele odeia. É verdade. Então, porque quando eu me separo para Ele, a minha santidade não está baseada no meu esforço.
apenas, mas está baseado naquilo que Cristo já fez na cruz. Verdade, verdade. Eu acho isso muito interessante, Fábio, desculpa cortar, mas a revelação que a gente tem de Jesus e de quem Ele é dita a maneira como a gente anda em muitas coisas. Eu estava pensando, quando você estava falando, a Bíblia fala que foi Jacó, né, que trabalhou pela primeira por Raquel, e aí ele foi enganado, e aí depois ele trabalhou mais 7 anos para ela, e aí o texto diz que para ele os anos que ele trabalhou foram como nada. Quando você tem um amor, quando você tem um Senhor, que você tem a revelação da beleza de que Ele é, o que você tem que deixar de fazer ou não fazer para estar com Ele é como se fosse nada. Eu acho que esse relacionamento com Jesus e essa jornada da santidade, né, ou da santificação, à medida que a gente sabe, meu Pai, eu faço qualquer coisa para estar com o Senhor. Eu faço qualquer coisa para estar perto do Senhor e para não te desagradar. E eu creio que esse batismo veio sobre a nossa geração de alguma forma. Douglas, se eu olho para trás, a gente cometeu tantos erros que a gente pode fazer muitos podcasts só para falar dos nossos erros. Mas sabe de uma coisa? Havia um santo zelo pela presença. Tipo assim, uau, ele está aqui. Isso foi na década de 80? Na década de 80, na década de 90, a gente falava, ó, Jesus. Ó, Jesus. Sabe, a obra da cruz. Havia uma paixão por Jesus e uma paixão pela obra da cruz e um zelo de dizer, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? A gente só quer te agradar, Senhor. Então, a adoração não nasceu naquela época, as nossas canções, porque a gente pensou, vamos gravar alguma coisa. Que dá certo. Que dá certo. Ou vamos fazer uma conferência. A gente juntava, era eu, a galera toda, a gente juntava porque a gente suspirava. Não sei se faz sentido. A gente suspirava por Jesus. A gente suspirava para que Ele nos visitasse. A gente não suspirava para que nós fôssemos conhecidos. A gente não suspirava para que nós tivéssemos um ministério. A gente só falava, Senhor, não nos deixa fora da sua agenda. A gente suspirava, não sei se parece loucura, mas a gente suspirava, Jesus, onde que o Senhor está? É lá que eu quero montar a minha tenda. Aonde que o Senhor está movendo? É lá que eu quero habitar. O que o Senhor está fazendo? Então, disso nasceu algo que a gente nem sabe explicar direito, mas eram meninos e jovens desesperados para, de alguma forma, de alguma forma, ser tocado e tocar Jesus, né? E sem querer, a princípio você tem aquela imaturidade, você acha que você está reinventando o cristianismo, né? A gente tem essa coisa, só a gente tem a revelação da coisa. Daí a pouco você começa a dizer que na verdade, os nossos pais também suspiravam quando eles cantavam aqueles hinos antigos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Tudo entregarei. Sempre havia um suspiro para esse manifestar de Jesus, né? E era a mesma coisa que o Senhor está fazendo com a gente. É Jesus, é Jesus. E eu estou tão desesperado, como eu estava desesperado naqueles dias, para que a igreja se apaixone pelo Cordeiro de Deus. Pode falar? Pode, por favor. Durante a pandemia, é uma das coisas que veio muito forte, porque muita gente me ligava do mundo todo e a gente conversava. E eu me lembro Eu fui um. E eu me lembro que uma das coisas que foi bem forte para mim foi aquela cena de Apocalipse, quando João ele está chorando porque ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para o livro. E a promessa que Jesus deu para ele no final do capítulo 3 de Apocalipse, né? É porque eu acho que ele estava um pouco até deprimido no final do capítulo 3, porque ele viu todos os defeitos das 7 igrejas, ele já estava surtando, quase batendo em todo mundo, né? Fala, misericórdia, já não quero nada. O Senhor fala, relaxa, filho, sobe para cá que eu vou te mostrar o futuro. E aí, daí a pouco, ele está diante dos santos, os seres viventes, mas aí ele tem um outro impasse. Ele vê o livro e ele descobre que ninguém é digno de abrir o livro ou desatar o livro.
Então, o desespero vem. E agora? O que a gente vai fazer? E agora? Não tem futuro. Porque se o futuro está nesse livro, se o que ele falou está nesse livro, não sei se faz sentido o que eu estou falando para vocês, o que vai acontecer agora com o futuro? De repente, ele ouve uma voz de um dos anciões dizendo, não chore não, porque o leão da tribo de Judá, o Senhor falou comigo, Júlio, eu preciso de anciões nesses dias, que sejam parecidos com esse. Que diga para a minha igreja, não chora não perde esperança não, porque o leão da tribo de Judá... Eu continuo crendo, Douglas, que a esperança da igreja é o leão. É o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Eu continuo crendo, Fábio, que é Ele. E nós precisamos de anciões, de presbíteros, de homens amadurecidos que virem para a igreja e digam, sabe de uma coisa, você já tentou tudo. Volta para o seu primeiro amor. Volta a pregar o evangelho simples. Existe um desespero no espírito, no meu espírito, para ver um retorno ao evangelho onde Jesus é o centro, onde não são homens, onde não são estratégias, onde não são modelos, onde nós falamos, sabe de uma coisa? O futuro não está se alguém apresentar um novo modelo, mas em retroceder, né? Parece uma palavra ruim, né? Mas voltar a pregar Jesus, a viver Jesus, a falar sobre a obra da cruz, né? E eu creio que está na hora da gente falar, igreja, preocupa não. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Emanuel. Então, eu acho que o que aconteceu com a gente foi isso. O que acontece comigo é isso. Meu coração queima por Jesus. E se você pergunta, Judson, o que você deseja ver a igreja? Eu desejo ver a igreja brasileira queimando por Jesus. Não é místico, não me entenda mal. Claro que às vezes eu fico emocionado, eu choro, mas é uma decisão pensada, genuína, verdadeira, amadurecida, equilibrada. Eu pesquisei, eu pensei e eu descobri que não há outra opção senão retornar a um evangelho onde não são os métodos. Eu não queria pregar para vocês, estou pregando, né? Fico empolgado. Mas onde não são os métodos. Eu estava falando esses dias com os irmãos que tem um programa na televisão, não sei se já assistiu no Netflix, eu acho que é a Netflix, chama Acumuladores, não sei se passa aqui no Brasil. E eu falei, a igreja, de certa forma... eu lembro que um dos programas tinha uma senhora que ela perdeu tudo na casa dela. Ela estava cheia de coisa na casa, que ela acumula uma doença, né? E aí, a netinha dela não podia visitar ela. Os filhos dela não podiam visitar porque não tinha espaço para receber os filhos. Não dava para entrar na casa. Nossa. E aí eu estava pensando, de certa forma, nós nos tornamos acumuladores. A gente tem todo um método novo que apareceu. A gente tem todo o sistema novo. A gente tem toda a estratégia nova que, às vezes, nós não temos lugar para os filhos e para os pequeninos. E o que a gente precisa é limpar e trazer o simples, que é o Cordeiro de Deus, que é o Senhor, que é Jesus. Não sei se faz sentido. Faz muito sentido, faz muito sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem, talvez, o pessoal que está assistindo não tem contexto, mas no final da década de 90, você fez parte, junto com outras pessoas, de um grupo de pessoas em Belo Horizonte que foram pais de que a gente pode chamar de um derramamento que aconteceu em Belo Horizonte nos anos 2000. Você, o Cirilo, Thomas Pedler, Dan Duque, Ana Paula Valadão, Márcio Valadão, e aí posso ficar falando, David Keelan, e ao mesmo tempo em Belo Horizonte começou a acontecer, aí começa a acontecer em Londrina, com o Mike, com o Davi, e aí começou um derramamento que despertou milhares e milhões de jovens, e vocês experimentaram um grande derramamento do Espírito, grandes ajuntamentos, presença de Deus, sinais, maravilhas, milagres, conversão em massa. Vocês também experimentaram fama, música, números. E você viu a coisa... Você estava antes de vir, você foi um dos pais do movimento e você viu a coisa meio que acabando. Então, a gente tem falado muito hoje sobre Joel 2, né? Sobre esse último derramamento que vai ser que vai preparar o mundo para a volta de Jesus. Então, você que viu antes, durante
e depois... Eu tô esperando essa pergunta. A pergunta Você vai perguntar a minha idade? a pergunta o que você pode nos ensinar do que foi bom e o que não foi bom? Tipo assim, como a gente precisa se preparar Para o próximo derramar. positivamente e negativamente para esse grande derramar. Sendo que se esse derramar já fez um estrago no Brasil, você lembra milhões de pessoas indo para conferências e Ana Paula Valadão botando 2 milhões de pessoas em São Paulo, vocês fazendo conferência, viajando o mundo inteiro, aquela coisa toda. As músicas rodando o Brasil sem internet, né? Era uma loucura. Era uma loucura. Verdade. Incendeia, como é que incendeia? Como é que era a música que você cantava? Incendeia, Senhor, só nome do meu pai. Caraca. Me chamava de herético. O cara tá pondo fogo da noiva, doido. Mas o que você pode falar, assim, de alguém que... Você não tá falando de teoria, não. Você participou, você viu. De que a gente precisa se preparar positivamente e negativamente? Eu creio que um dos segredos de sempre, quando Deus está movendo, primeira coisa que eu penso sobre o mover de Deus é que, vou usar uma metáfora, Isaac é o filho da promessa e tudo que ele fez, assim, ele começou a desentulhar poços. Primeira coisa, a revelação de que você não está reinventando nada, mas alguém já pagou um preço antes. Tá. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele desentulhou o poço, saiu água e veio gente e falou, não é meu, eu sou o dono disso. O que ele fez? Ele saiu dali, abriu outro. E aí veio outro e falou, não, eu sou o dono. Então, a primeira coisa, uma das coisas que é muito perigoso em mover é quando a pessoa acha que ele é o dono do mover, e ele que criou, e que ele é o para-raio de Jesus. Coitado de Jesus se não fosse eu. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que Jesus não precisa... isso aqui dói muito, mas Jesus não precisa da gente. Sim. Ele já está fazendo isso há um tempinho já, né? Então, um batismo de humildade que nós apenas temos o privilégio de fazer parte de algo que Jesus está fazendo. Eu acho que isso é uma chave, né? E a outra coisa é servir. Nunca perder o coração de servo. Servir pessoas. Nós não fomos chamados para ser servidos, mas para servir. Então, a glória humana, os aplausos são extremamente perigosos. A bajulação, essas coisas tiram foco da onde que é, né? Então, eu creio que o Isaac, ele cavou poço até que ele encontrou um poço que não tinha gente disputando para isso. Então, eu creio que Jesus ele vai continuar movendo em gerações, até que ele encontre uma geração amadurecida, para que ele possa, não só, porque o que acontece? Começou a sair água, a gente já quer patentear. É meu, eu sou o dono, eu sou o cara. Mas sabe uma coisa? Se você deixar a água jorrar, você vai descobrir que não é só a água que vai jorrar. Tem uma horta a ser plantada. Tem uma cidade a ser regada. Tem uma nação a ser tocada. Ou seja, a gente muitas vezes derruba um negócio só no processo da água que está brotando. E a gente não sabe que ali é só o começo. Então, eu creio que hoje, olhando para trás e olhando onde que a gente está, o que o Senhor tem para fazer com o Brasil é muito maior do que a gente pensa. As estratégias não é simplesmente um awakening, ou um shaking, ou uma sacudida, ou uma balançada, mas é um discipulado de nações. É transformar a nação brasileira. É um evangelho bem amadurecido, onde nós entendemos um ao outro, onde nós servimos um ao outro. Eu acho que, nesse aspecto, de certa forma, a gente precisa amadurecer um pouco mais nisso, para a gente não errar, né? É Jesus, é sobre Ele, é o poço dele, e ouvir outros. Uma coisa que a gente conversou sobre isso, né, Fábio? Você lembra Esdras, capítulo 3? Acho que é 3. Quando 2 gerações chegam... Né? Uma primeira geração está vendo, eles estão lançando o fundamento. Né? A primeira geração diz assim, que é isso? E começa a chorar. A segunda geração começa a rir e celebrar e dar braços de vitória. A gente pode pesquisar o que é isso e que teologia é isso, mas, enfim, os dois tinham reações diferentes, mas a verdade é que os dois estavam reagindo no mesmo fundamento. Apesar de que um via de uma forma e do outro, mas os dois estavam trabalhando para a mesma coisa, para o mesmo fundamento. E o texto diz que quem estava distante
não sabia dizer quem era quem. Então, quando duas gerações conseguem servir uma à outra, não importa, nós encontramos, é o mesmo fundamento, é o mesmo Cordeiro, é o mesmo Jesus. Então, essa maturidade que eu acho que a gente precisa alcançar no Brasil. Né? O ano passado, quando eu cheguei aqui, eu tive uma impressão de que, como se eu estava no avião, o Espírito Santo falando comigo, Judson, vocês correm um risco de experimentar algo não saudável. Porque se essa geração no Brasil não conseguir conectar com a geração anterior, não no sentido de, você sabe o que eu estou falando, não ser escravo da outra geração, mas conseguir conectar, vocês correm o risco de se tornar uma geração de Roboão. Quem foi Roboão? O filho de Salomão, que herdou uma nação rica, cheia de dinheiro, cheia de coisas, mas que na hora que ele precisava fazer uma mudança, ele não conseguiu ouvir os anciões. Ouviu os jovens. Ele ouviu os jovens. Então, eu creio que Deus tem tanto para fazer no Brasil, e Ele vai fazer, mas essa geração nova precisa, de alguma forma, construir uma ponte, ou a velha também construir uma ponte de comunicação e de respeito para passar não só os acertos, como os erros, pedir perdão se for necessário, lavar os pés uns dos outros, porque é sobre o Cordeiro, né? Sobre o Reino, é sobre Ele. Eu não sei se faz sentido isso. Faz muito sentido. Algumas vezes a gente ouve histórias sobre um despertar, tal, assim, que aconteceu em algum lugar, né? E alguns até a gente rotulou como avivamento e tal. E muitas vezes a história tem assim um dia, né, que aconteceu uma coisa e aí até coloca uma data, isso aqui quando começou. Ali em BH e tudo isso que aconteceu, foi algo assim você lembra de um dia ou era algo que foi crescendo? Como é que legal. foi? Então, legal você estar perguntando, que eu lembro, eu estava com o Dan Duque agora, algumas semanas atrás, e a gente estava gravando um podcast também, e ele falou, e eu estava lembrando um dia que a gente estava na Lagoinha, que foi ano de 2000, mas estava acontecendo em vários lugares, várias coisas, né? E a gente estava na Lagoinha, gravou um CD que era o Som da Chuva, eu acho que foi gravado assim, tipo, por acidente. A Lagoinha tinha comprado para essa aparelhagem e aí estava testando e a gente nem sabia o que estava sendo gravado. O melhor, é o melhor, né? E naquela noite, naquele fim de semana, eu lembro que a Marty Duke... E só uma pausa, né? O pastor Márcio Valadão é um herói, né? Porque abriu a porta para essa doideira toda. Mas vai, play. Não, mas é verdade. Eu sou grato pelos pastores que tinham em Belo Horizonte. A gente é doido, velho. Todo maluco, né, menino, né? A gente fala, nós vamos adorar até que o céu se rasgue. 4 horas de música. Mas parecia que era 15 segundos, parecia que era 20 minutos. Quando Jesus está, parece que a coisa... não sei, acontece. Né? Eu me lembro que a Marty Duque, a gente estava aí, o prédio novo da Lagoinha, na época, né, muito novo. E aí uma gota caiu lá do telhado, assim, ó, desceu, caiu em cima da gente. E a gente falou, não, isso aqui é o suficiente. Deus fez, Deus está fazendo. E eu me lembro que terminava as reuniões, as pessoas, no primeiro dia ou no segundo, se eu não estou enganado, as pessoas tinham saído das suas casas porque elas ouviram na rádio a adoração e foram tão tocados em casa com a glória de Deus que eles largaram a sua casa, 9, 10 horas da noite, para ir para a porta da Lagoinha para saber o que estava acontecendo. Porque era tão intensa a presença de Deus. Então, esse é um fato que a gente... Um dia que foi muito marcante. Um dia que foi marcante. Um dia que foi marcante. Então, vários dias assim que... Eu me lembro um dia, Douglas, que eu estava... Eu amo muito o norte do Brasil. E a gente amava muito ir para lá. Onde ninguém queria ir, a gente queria, onde tinha os mais famintos. E eu me lembro um dia que eu estava no interior do Amazonas. E eles fizeram um evento num campo, né? Não tinha internet, não tinha nada naquela época. Né? Era só... boca a boca. E poeira, e tudo meio improvisado, milhares de pessoas. E eu me lembro que nós começamos a adorar, a presença de Deus veio tão intensa, tão intensa. Eu me lembro que eu comecei a caminhar, alguém me agarrou na minha roupa e começou a gritar, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso confessar os meus pecados. Era uma coisa louca. As pessoas agarravam, me lembro algumas vezes no norte do Brasil, me lembro uma vez em específico, a gente estava voltando depois da conferência, pegar o avião 3 horas da manhã. Eu olho para trás, tem alguém agarrado na calça de um dos meus ministros, dos músicos,
porque ele falou, já fizeram o apelo e eu não tive chance ainda de converter, eu preciso converter, eu preciso aceitar Jesus. Então, eu creio que sinais de avivamento é sempre um arrependimento que lança para Jesus. Entendi. Faz sentido isso? Muito. Né? Então, era tipo assim, eu quero confessar. A gente tinha reuniões que as pessoas pegavam o microfone para confessar seus pecados sem nenhuma manipulação, sem nada. Não, eu preciso confessar, eu preciso de Jesus, eu preciso dele. Então, isso era uma coisa que a gente experimentava muito, muito forte. Era muito gostoso. Que demais. Mas, Eu acho que você está me falando de coisas que já tem 30 anos, né? Algumas coisas aí perto de 40 anos. E você está falando com... tá chegando na idade dele. Né? Estamos aqui no cálculo. Você está falando com lágrimas nos olhos. Minha pergunta, e isso muito para mim, né? Como é que faz para proteger esse lugar, esse coração? Como é que faz para proteger a presença de Deus? Quais são coisas que você foi desenvolvendo na sua vida para proteger? Uma das coisas que a gente sempre falou falando sobre ministério profético, né? O profeta na Bíblia, ele sempre estava em movimento, né? Quando a coisa ficava confortável, ele se movimentava para outro lugar, né? Ele ia para outro lugar. Então, você sempre tem que estar disposto a largar algo para abraçar o novo de Deus. Eu fiz essa mesma pergunta para o Denduque um dia desses. Muitos anos atrás, a gente estava conversando e ele tem muito mais... Ele fez 80 agora, né? E eu perguntei... Ele falou comigo, Judson, sabe como que eu participei de todos os moveres, que tudo que Deus fez no meu tempo de vida, eu participei do que Deus estava fazendo. Em outras palavras, toda a agenda de Deus, eu estava nela. Porque eu tive coragem de ter humildade suficiente para desconstruir e abraçar o novo de Deus. Porque muitas vezes Deus está usando, é um menino. Eu tenho que ser o suficiente humilde para falar o que Deus está falando com você. Então, eu acho que para você manter algo, você sempre tem que estar disposto a não achar que é o seu método que é o santo. Mas você tem que estar sempre disposto a ouvir quem Deus está usando e as pessoas que Deus está usando e submeter uns aos outros e sabe, aquela coisa simples, não perder, e ser desesperado, não sei se é desesperado, fugir da glória humana, fugir da embriaguez dos aplausos e saber quem você é em Deus. Sabe de uma coisa? Quando você volta para casa, é eu, o Senhor e Jesus. É eu, o Senhor. Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente sempre mantém, porque você me vê na plataforma uma coisa, mas como que eu trato minha esposa? Como que eu trato meus filhos em casa? A mesma coisa, eu posso enganar você na plataforma aqui, no podcast, mas quando eu estou no meu quarto, é eu e Jesus. É Jesus e eu. Eu posso fingir que eu sou espiritual aqui, fingir lágrimas e tudo mais, mas quando eu estou no quarto, quem eu sou com ele? Então, essa coisa genuína é muito importante. Outra coisa que eu tenho falado muito esses dias, que eu penso muito sobre isso, é a celebração da minha vulnerabilidade. É dizer, eu preciso de pessoas que falem na minha vida. Eu preciso de ajuda. Eu não sou o para-raio de Jesus. Eu preciso de homens que tenham um input na minha vida, que possam me aconselhar, que possam me parar se for necessário, que possam dizer, Judson, você precisa, cara, descansar, precisa fazer isso. Como é que está seu casamento? Pessoas que falam... Você precisa ter amigos perto de você que façam as perguntas difíceis. Né? Porque a gente vai subindo, daí a pouco você fala, eu não preciso ouvir ninguém, só Deus é o suficiente. Mas a gente precisa de amigos que façam para a gente as perguntas difíceis. Precisamos de irmãos que falam, vem cá, como é que está seu casamento? Sua agenda está cheia, mas como é que é? Que senta com a sua esposa e pergunta, como que está vocês? Então, esse grupo, porque não tem como chegar lá no final e falar, nossa, o que o Judson fez? Mas não fez nada. É o juntamento de um grupo de irmãos do seu lado que hold you accountable, né? Que te segura ali e fala, eu estou com você, cara. Nós estamos juntos. Nós sabemos quem você é, né? Nós sabemos quem você é. Eu conheço a sua nudez.
Eu conheço as suas fraquezas, as suas mazelas. E eu continuo te amando. Vamos caminhar juntos, vamos adorar o Senhor. Então, isso é um segredo, na minha opinião. Isso chama igreja, né? Exatamente. É a vida da igreja. A vida comum da igreja. Não dá sem a vida comum da igreja. E ver uma pessoa profética falando isso é raro, né? Porque um dos maiores problemas que a gente viu do movimento profético, não só no Brasil, mas global, eram pessoas extremamente carismáticas, poderosas, cheias de palavra, de dons, que não viviam a vida da igreja. Em algum momento da vida, elas rateiam, porque elas não viviam em comunidade. Né? Interessante que vida da igreja é uma coisa, né? A gente viajava, às vezes, muito, ele viaja, mas viajava demais. Quando eu chegava na igreja local, a igreja local queria o Judson. O Judson, no dia a dia da igreja. Legal. Como eu viajo, eu voltava para casa criando os meninos. Eu pensava, eu devia ter um púlpito na minha casa, né? Para os meus filhos pregar. Mas minha esposa falava, me ajuda a trocar a fralda dos nenéns, me ajuda a criar eles. Ou seja, eram muitos neném, muitos. A vida comum da igreja nos salva. A vida comum da igreja nos salva. E quando você sai também, várias vezes a gente fez... Acho que o Espírito Santo missões me salvou. Porque muitas vezes a gente saía de lugares onde eram milhares de pessoas para atender um convite, que eu tinha que pegar um barco, viajar horas e horas de barco e sentar num lugar simples com um grupo de irmãos só. Então, você se lembra quem você é. Eu lembro uma cena, Douglas, que marcou a minha vida. Eu tenho essa foto lá em casa. Minha esposa, April, é muito mais missionária que eu, né? Ela é mais santa que eu, na verdade. E nós fomos para uma viagem no meio da Mata Amazônica. Um lugar muito maravilhoso. Mas aí eu me lembro que a gente pegamos um barco, dormimos 24 horas no barco, na rede. Depois chegamos lá, pegamos outro barquinho, mais não sei quantas horas, 6 horas no meio. Acho que o Luizinho estava comigo também. E aí eu me lembro que paramos na beira da mata e eu pensei assim, a gente vai dormir aqui? Né? Falava, vamos dormir aqui, né? E aí dormia na rede, ou dormia no chão, ou dormia lá fora. Falei, lá fora eu não acho uma boa ideia. Não é muito sábio. Né? A rede não sobrou rede para mim, não sobrou lugar. Eu dormi no chão do barco. Eu acordei 5h30 da manhã, com dor nas costas, pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar em qualquer lugar do mundo, com os milhares de convites que a gente tem, com tanta coisa. E eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou doido. E aí eu olho para fora do barco, e aí eu vejo uma menininha ou um menininho tomando numa canoazinha, se preparando para começar o dia, pegando uma aguinha para subir, para levar para a tribo. De repente, o Espírito Santo vem sobre mim e eu começo a chorar como um menino. Jesus começou a falar comigo, Júlio, é para isso aí, ó. Isso é o que é importante para mim. Isso que chama a minha atenção. Isso que move meu coração. Para isso que eu te trouxe aqui. Eu senti envergonhado porque eu pensei, eu entendi que não importa se eu estou na frente de 10 mil, quero estar onde o Senhor quer. Então, essas coisas, eu digo que, de certa forma, me salvou. Né? Com certeza. Eu lembro aquele episódio do embate, né? Que Paulo tem ali com Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos, né? E Paulo segue viagem para evangelizar a Europa, né? E Barnabé volta para casa com João Marcos, né? E o que fica muito claro nesse texto é isso, né? Uma pessoa é campo missionário suficiente para você gastar a sua vida. Exatamente. Se é o que Jesus mandou. Exatamente. E eu acho que esse é o nosso desafio. Lembrando que João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos depois. Exatamente, né? Barnabé brigou por um jovem que ninguém queria. E Barnabé brigou com Paulo, pô. Por causa para investir num jovem que ninguém dava nada, que lá na frente escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. E eu estava junto com a Val assistindo de novo The Chosen, né? E no último episódio da primeira temporada eles retratam Jesus encontrando com a samaritana, né? E às vezes a gente se esquece, a gente lendo as páginas da Bíblia, ainda mais hoje no século XXI, então a gente se esquece, né? Do escândalo, né? Que é você pensar em Deus encarnado. Ele tem 3 anos para fazer o ministério e parar, né? Para uma mulher samaritana, 6 maridos. Deve
é isso que você está falando, né? Ele olha, e Deus falou assim, essa aqui, ó, eu quero ela. Eu tenho uma reunião com ela hoje. Eu marquei, entendeu? 1 hora do meu dia, né, vai ser dela. É uma coisa muito absurda. E eu acho que esse lugar que a gente tem que entrar, né? Eu só vou fazer o que eu estou vendo meu pai fazendo. Exatamente. Se for falar para 10 mil, beleza. Se for falar para 1, beleza. Se não for para falar com ninguém... Verdade. Eu acho que João 5,19 é uma chave que a gente precisa aprender, né? Só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu acho que porque o sucesso tá exatamente nesse alinhamento, né? Ontem, João, eu estava conversando com alguns irmãos sobre quem não quer o extraordinário, né? Eu falei, mas muitas vezes o extraordinário é o resultado do ordinário, vamos assim dizer, né? Que é você ter a sua vida comum do lar, vida cristã, fazia aquilo quando Moisés, Êxodo 40, né? A glória de Deus vem de uma forma tremenda sobre o tabernáculo, sobre o que Moisés fez. Foi o extraordinário, o sucesso. Mas sabe de uma coisa? Moisés teve um ciclo de monotonia, de obedecer, de fazer exatamente o que Deus mandou ele fazer. Quem não quer o sucesso de Noé? De ter a arca de Noé salvando tudo, o cara entrou na história. Mas o processo de construir... Mas né? todo dia, o que ele fazia? Cortava madeira, serrava madeira, pregava na arca. Cortava madeira, serrava madeira, pregava num caixote. Aquele ordinário de 100, não sei quantos anos, foi 100 anos, né? Se eu não estou enganado. 100 anos fazendo algo ordinário, algo normal, algo trivial, né? De repente, o extraordinário vem. O extraordinário vem na obediência das coisas simples do Evangelho de Jesus. Eu tenho uma pergunta agora para apimentar o negócio. Ai, meu pai. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para isso. A pergunta bônus, né? Então é o seguinte. Você foi gerado num movimento pastoreado por americanos, mentoreado por americanos, se casou com um americano, mora nos Estados Unidos, cria filho nos Estados Unidos, e durante a pregação você ainda fala inglês, porque, né? Muitos anos. E você viveu essa realidade de ver o Brasil sendo influenciado por uma cultura de ministros, homens de Deus, mulheres de Deus que tocaram o Brasil. E você hoje vive nos Estados Unidos, imergido na cultura americana. A gente sabe que o Brasil, nas últimas décadas, a igreja brasileira sempre teve a tendência de ser inspirada, vou usar essa palavra para ser mais legal, de ser altamente inspirado pela igreja americana. Essa pimenta leve. Não, essa aí que eu tô tocando a bola para tu. Altamente inspirado pela igreja americana. Mas me parece que o Senhor tem derramado uma graça sobre o Brasil hoje para ele entender quem ele tem que ser, independente de ficar olhando para A, B ou C e tentar copiar ou replicar. E lembrando que essa pergunta bônus, porque tem a coisa boa e a coisa ruim, né? Porque a coisa boa é que, de fato, nós fomos abençoados por muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Muitos missionários que vieram dos Estados Unidos, desde Azusa. Então, todo esse movimento do Espírito, pessoas que vieram para cá, impartiram, ensinaram, instruíram, escolas proféticas, escolas do Espírito. Então, teve todo esse depósito, mas também teve coisas não tão legais, porque você vai ver uma igreja que ficou viciada em copiar método. Então, a pergunta é, você que tem uma voz profética, um pai profético para nós. Olha lá, ele começa a fazer a volta, ele começa a falar pai profético. Você morando nos Estados Unidos e olhando o Brasil de lá, como você está vendo o momento do Brasil com relação a essa jornada aí? Tá. Eu acho que você já respondeu a sua pergunta. O Brasil precisa saber quem ele é. O que o Brasil tem é maravilhoso. As pregações que eu ouço do Brasil, as revelações que o Brasil tem e o nível de conhecimento que Deus tem dado para a igreja brasileira e a graça. E a maioria dos líderes no Brasil viram para mim e dizem, Judson, a gente está esperando vocês. A gente crê que vocês no Brasil têm algo para nós. Os líderes americanos. Líderes americanos. E há um respeito neles, mas nós nem sabemos direito o que é que a gente tem. Porque a gente sempre fica olhando para fora. Tipo assim, o que é bom vem de fora.
o que é bom está de fora, é o importado, Carro né? importado. É o importado e tudo mais. Mas a gente não percebe que, meu pai, eu olho para o Brasil, vou ser sincero para vocês, eu sei que tem um monte de defeitos, mas eu olho para o Brasil e falo, meu pai, que é isso? Que coisa que eles estão escrevendo, que coisas que eles estão falando. Se eles pudessem entender isso e praticar isso, entender quem eles são, eles vão mudar o mundo, vão impactar as nações. Então, acho que a igreja brasileira precisa parar de copiar. Acho que é essa palavra que você estava falando, né? A gente não precisa copiar métodos, a gente copia princípios, né? A gente pratica princípios, mas a igreja brasileira tem um chamado para essa hora e um papel nessa hora fenomenal no mundo e nas nações, é o que eu creio. Né? E você olhando assim, o que você diria? Algum aspecto da vocação da igreja brasileira, assim, você diria? Tem algumas coisas que eu acho, mas uma só que eu vou falar. Fala só uma. Eu falo que lá da igreja, por exemplo, eu falo com os irmãos, uma igreja americana, ou algumas na Europa que a gente trabalha, você chega na igreja, demora 5 anos, você está lá, você conhece uma ou duas pessoas. Uma igreja brasileira, na outra semana, você já está fazendo churrasco com os pastores e comendo tudo. O brasileiro tem uma santa poderosa, eu diria, uma santa intromissão da glória de Deus. Vamos dizer, né? Entendi. No outro dia, você já liga para o cara, você já sabe o que é. Parece que o Brasil tem um formato de comunidade. E o mundo aberto à precisa, comunhão muito rápido. O mundo precisa dessa graça brasileira de comunidade. É um dos pontos só que eu vejo. O Brasil, ele consegue não enxergar the boundaries, os muros, né? Que existem. Não, você não pode chegar aqui. O brasileiro chegar aqui é onde? Já estou lá do lado. Lá dentro. Abraçado. Então, isso é lindo, Douglas. Isso é maravilhoso, porque o brasileiro, de repente, não, já estou aqui. Ele é evangelista nato. Não, já estou. Vim aqui na sua casa. Não, mas você tem que marcar uma reunião. Você não marcou. Não, marcar reunião, não vi esse muro, não. Já estou aqui já. Entendi. Vamos comigo hoje. Não, mas você não marcou para mim. Não, vem para minha casa comer churrasco comigo. Então, o brasileiro tem uma graça de comunidade que eu acho que é... Só isso no Brasil, na minha opinião, é uma cura para as nações. Né? Maravilhoso. Sem falar na maneira como vocês adoram. A maneira como alguns irmãos adoram e olham para Jesus. Vou ser sincero. Às vezes, quando a gente está ministrando louvor, ou vendo a igreja brasileira adorando, a maneira... Eu estou falando vocês, mas nós, né? Eu estou falando vocês, porque vocês me perguntaram. A maneira como vocês olham para Jesus na adoração me abençoa de uma forma tão tremenda. A maneira como vocês não têm medo de chorar na presença de Jesus e se lançar aos pés dele. Isso é maravilhoso. A maneira como vocês amam Jesus. Isso é fenomenal. É como se o Brasil fosse o coração, né, de algumas coisas. Essa paixão. Então, as igrejas nas nações precisam desse fogo, dessa paixão. Né? Mas o Brasil não tem só isso. Tem bons teólogos no Brasil. Sim. Né? Tem maus também, mas a gente não vai falar sobre eles hoje. Não vou falar sobre eles hoje, Fábio. Hoje não é de deixar para o chairman. Tem muito. Eu vi uma vez um amigo falando, uma das vocações do Brasil, ele disse que era glossolalia. Né? Que é isso? Essa multiforme sabedoria de Deus, né? Por exemplo, você tem lá nos Estados Unidos uma igreja de negros, uma igreja de brancos, uma igreja de asiáticos, de latinos. Você não tem no Brasil. Não existe. Eu nunca fui numa igreja de negro no Brasil. Então é tudo extremamente misturado. Aí até ele brincou, né? De tipo, é o único lugar que você tem um hospital sírio-libanês no mundo, né? É verdade. Como que você tem um sírio-libanês? Os caras não estão se dando em outros lugares, porque que aqui a gente consegue... E ainda chama todos de turco. Né? Então, é essa capacidade do Brasil de convergir culturas, de casá-las, do japonês casou com o italiano, que é o reino, né? É verdade. Que é o reino de Deus. Né? Simplesmente o Brasil não enxerga essas coisas. Isso o que você falou dos boundaries, desses limites. Né? Eles simplesmente está lá. Isso é maravilhoso. Parece que Jesus também não... Mas você não está vendo que você não pode falar com essa mulher? Você não viu o muro que tem aqui há 100 anos, há 500 anos? Que muro? Ele já sentou, me dá água, vamos bater papo, vamos conversar. Então, acho que essa é uma característica do Brasil que é fenomenal.
Você falou, quando eu te perguntei dessa proteção, né? Dessa vida na presença, você falou muito sobre igreja e você citou bastante família. Quantos filhos você tem? Eu tenho 8 filhos. 8 filhos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Xalabadé. E você tem alguns filhos por adoção. Sim. Como é que foi esse processo? Então, eu e meu sogro, né, que é um dos mentores meu, né, pastoreou minha vida há muitos anos e ainda cuida de mim há muitos anos. Eles vieram para o Brasil quando minha esposa tinha 16 anos, a April. E eles começaram a cuidar de crianças. Então, seu sogro é americano? É americano. Toda a família Eles vieram dela, como sua missionários esposa. para o Brasil com a família toda. E ela pro tinha Brasil. 16, sua esposa. Ela tinha 16. Thomas Pedro é a lenda. É uma lenda, é um homem de Deus violento. E eles cuidavam de crianças aqui. Quando eu e April decidimos casar, Deus colocou no nosso coração que 5 delas iam vir com a gente. Meu Deus. E aí, quando nós casamos, e a gente já trabalhava... Então, quando vocês decidiram se casar, vocês já iam adotar 5 das crianças que então, cuidavam. nós casamos com 5. Na primeira semana de casamento. A gente já cuidava deles antes, né? Com um projeto social. Aham, sim. Então, eles 5 vieram morar com a gente. Né? E... Quando ele falou que era doido, tipo, ele não tava brincando. Vocês se casaram e adotaram 5. Sim. E Eram depois nós irmãos? tivemos 3 irmãos e 2 irmãos. Quantos anos eles tinham? Nessa época, a menina tinha 12, eu tinha 23, né? A April tinha 20. Hoje que a gente pensa, vocês são doidos, né? Naquela época a gente não achava. Hoje a gente fala, vocês estão doidos. Hoje eu digo, tem que ser doido, velho. Faz não, mas hoje, quando eu olho para trás, e foi uma coisa interessante, Douglas. E aí depois nós tivemos 3 biológicos, que é Niemeia, Asaf e Caleb. Caleb é o skatista. Todos nasceram no Brasil? Todos nasceram no Brasil. E uma das coisas que, na época, a gente achava que a gente estava fazendo ministério, sim, mas depois de muitos anos, hoje, olhando para trás, eu acho que eles estavam fazendo ministério em mim. Eu achava que olha o que eu estou fazendo para Jesus. Não, aí, depois de alguns anos... Você estava discipulando eles? Depois de muitos anos, eu liguei para alguns deles e falei, vocês não têm ideia como vocês foi o presente de Deus para a minha vida. Porque, de fato, sim, cada um deles, Deus nos deu eles. E eles vieram para preencher nossa vida. Né? É aquela pergunta, né? Deus usou Pedro para converter Cornélio ou usou Cornélio para converter Pedro? Né? Eu acho que é exatamente isso. Que demais. E hoje, alguns moram com você lá? Sim. 3 deles moram nos Estados Unidos, né? Dos nossos filhos mais novos, né? E os outros moram... Nós temos um tanto de neto para todo lado já, pronto. São quantos anos? Eu tenho neto, meu último neto agora tem 1 ano. Tem uma neta com 20 anos. 21 anos, eu acho. Netinho. Mas como é que era essa dinâmica? Porque aí você muda e já com uma casa para ter que acolher 5 crianças morando lá com vocês. Foi uma dinâmica assim, diferente. Mas eu acho que, acho que tem uma frase que diz, né? Você precisa de uma comunidade para criar uma... E a gente tinha a ajuda da igreja, assim. A gente tinha uma comunidade de irmãos que sempre... Então, essa comunidade nos deu um senso. Por exemplo, a gente sempre teve um dia que era o nosso dia de família. Sabe? A gente sentava para ler a Bíblia, tomar um sorvete, fazer alguma coisa. Então, essa rotina do lar é muito saudável para a gente. Então, a gente tinha nosso tempo juntos. A April é fenomenal, né? April, minha esposa, é fenomenal. Então, ela ajudava isso. A gente estava... na época que eles chegaram na adolescência, que dá aquele estressinho, né? Não sei se você sabe o que é um estressinho. Tô ciente. Mas a graça de Deus era presente em todo o tempo. Né? E eles são... Cada um deles tem a sua fase, passa pela sua fase, mas são presentes de Deus para as nossas vidas. Muito bom, muito bom. Aquele texto, né, que a mulher é salva dando luz a filhos, né? Isso. E com certeza não é só a mulher, né? O homem também ele é salvo pelos seus filhos, né? Salvo de um egoísmo, salvo de um individualismo, né? Salvo de uma vida focada em si mesmo, né? E você vê de forma muito satânica nesse tempo, né? Pessoas pensando em não ter filhos e tal, e em motivações extremamente egoístas. Até né? baseado em teologia, escatologia focada, né? Sim. Com medo né? do fim do mundo. É verdade.
E aí, Fábio? E aí, vou falar dos livros aí. Né? Legal. Esses dois você trouxe até na conferência, né? Ah, tá. Vão estar na conferência. Legal. Esse primeiro aqui é um que foi relançado, Reina Sobre Nós. Né? Mostra nessa. Aqui, ó, Reina Sobre Nós. Fala um pouco sobre o espinheiro, é uma parábola do espinheiro, né? Que chama aqueles... Ah, sim. Quando o espinheiro chama para ficar debaixo dele, aquela liderança, né? Que vem para debaixo de mim, mas é um espinheiro. Sim. Né? Então fala um pouquinho sobre isso. Está em Juízes que fala sobre isso. Né? Essa parábola. É um livro muito bom. Esse aqui é um livro também... Que é o Mutação Convergente, é uma coisa mesmo. E você vê que está aí com... Tá eu carequinha aqui, não sei se viu, não. Mostra ali naquela câmera. Olha lá, olha lá. A gente fez uma coisa diferenciada. É um livro que tinha vez que eu estava... Sobre o quê? Ele é uma ficçãozinha. Ah, ele é uma ficção. Caramba, não sabia que isso era. Umas coisas assim... E a gente deve continuar fazendo algumas coisas sobre ele para comunicar algumas coisas que a gente crê que são importantes, né? Mas eu tive algumas experiências escrevendo isso aqui, que eu estava... Começa... Está vendo esse bichinho aqui? É mais ou menos... eu tive como que uma visão, uma visão de bichos assim dentro do ouvido das pessoas. E elas não conseguiam ouvir. É voltado para jovem? Para a igreja em geral, né? E de repente, aquele bicho, eu falava, o que é isso? Tinha um mau cheiro, um cheiro terrível. Era complacência. E aí começa a falar sobre isso, como remover a cera, como remover aquele bicho. E tudo mais. E é muito interessante. Tinha dias que teve uma vez que eu estava escrevendo, eu saí, tinha tanta convicção que eu saí e falei, vou pegar um cotonete para limpar o meu nariz. Eu acho que tem que... Mas foi legal. Como é que faz para as pessoas adquirirem aqui no Brasil? Tem na editora Blessed, né? Tá aqui embaixo. Blessed, né? editora, tá. Blessed Editora, né? E no Ministério Blessed.com.br. Beleza, vou deixar o link na descrição para você que quiser pedir. Tanto Mutação com a Ficção e o Reina Sobre Nós. Esse já seria mais para a liderança mesmo. Mais para a igreja em geral, esse aqui, mas importante. Fala sobre a liderança. Tá. E eu gosto muito de fazer essa pergunta para aqueles que sentam aqui com a gente, para a galera poder dar continuidade depois do podcast. Fala 3 livros assim que marcaram a sua caminhada. Mas na frente do Fábio, vou ter que falar o dele. Né? Vai ser obrigado. Não, a gente combinou. Não apaguei esse espírito. Não apaguei esse espírito. 3 livros que você, eu acho que indicaria para a galera aqui. Aquele do C.S. Lewis, né, que eu esqueci o nome agora. Cristianismo Puro e Simples. Esse é o mais citado. É o mais citado de todos aqui. Leonard Ravenhill. Por que tarda? Porque tá do Pleno Avivamento. Ok. Aquele Livretinho. É fenomenal. Livretinho que é uma bomba. Que feriu uma geração, né? Aquele livro feriu a gente, né, velho? Aquele livro, de vez em quando, eu tenho que voltar para ele para ler de novo, né? Mas eu tenho também, nesses últimos anos, eu tenho amado muito alguns livros de apologética. Exatamente. Tem um que até se tornou um livro, né? Sobre Jesus, que se tornou um filme, que é apologético. Sim. Tá, Ai. Deus não está morto. Deus não está morto. Deus não está morto. Não é aquele que... The Case for Christ, como chama. Sim. O caso para Cristo. É o Strobel que escreveu. Sim. Eu sei qual que é. Excelente. É um dos melhores livros de apologética. Muito bom. Legal. Case for Christ. Muito bom. Muito bom. Meu amigo, obrigado. Obrigado a vocês, gente. Bom demais. Obrigado por não fazer tanta pergunta difícil. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Pode deletar depois, mas... Como que uma geração como a nossa, né? Eu estou com 54 anos, como que uma geração pode servir vocês na geração de vocês? Como que a nossa geração poderia servir vocês? Muito bom. Eu acho que a minha resposta seria muito do que um dia o Haroldo, né, o Harold Walker, conversou comigo e a gente começou uma relação ali de ele nos ajudando, de aliança, né? E ele me disse algo que marcou muito a minha vida, que foi, olha, eu não vou te falar o que fazer. Deus vai te falar o que fazer, mas eu quero te ajudar no como. Servindo com os erros, com os acertos, com a experiência, né? Do como fazer isso. Então, eu acho que é não tentando nos dizer o que fazer, porque existe algo novo para esse tempo, né? Que o Senhor tem que entregar para a gente, mas pegando a nossa mão ali para nos ajudar a fazer o que Deus mandou a gente fazer, né?
que pode ser diferente do que Deus mandou vocês fazerem naquela época, né? Mas o objetivo vai ser o mesmo, o porquê vai ser o mesmo, mas a forma, o método pode ser diferente. Então, é olhar para nós, eu penso muito assim, de olhar para nós como filhos, né? Eu olho para o Davi, para a Luísa, e na certeza que eles não serão o Douglas, né? É verdade. E esse desafio de criar o Davi, né? Não o Douglas Júnior, né? Criar o Davi, né? Criar a Luísa, e tentar dar todas as ferramentas que eu puder para abrir um caminho para eles. Acho que seria isso. Uma coisa que eu aprendi com o Harold também, o nosso ancião e pastor, e uma coisa que eu aprendi com ele que é muito baseado naquele texto que a gente estava lá em Miami falando juntos, né, sobre Segunda Reis, aquele texto de Eliseu e os discípulos, né? Que eles estavam numa casa, e um dia os discípulos de Eliseu falam assim, a casa que a gente está aqui é pequena, a gente vai ter que construir uma casa nova. Aí Eliseu fala, então vai, constrói. Só que aí os filhos dos profetas chegam para Eliseu e falam assim, você não quer com a gente, não? Aí Eliseu fala, eu vou. Então eu acredito que essa dinâmica ela é muito importante. Porque o Harold sempre me ensinou assim, a mesma coisa, tipo assim, eu não estou aqui para te dizer o que fazer. Eu estou para te ajudar a colocar em prática aquilo que você está ouvindo em Deus. Mas a minha maior função com você é te ensinar o que não fazer. Então, essa dinâmica, porque os filhos de Eliseu, né, os discípulos de Eliseu, eles têm a visão da casa. Não foi Eliseu que falou, gente, vamos fazer uma reunião aqui porque precisa construir uma casa nova. Foi os filhos que chegaram à conclusão que precisa construir algo novo. Mas agora, tu imagina se eles vão para lá sem Eliseu? É machado voando, o outro na cabeça do outro, o outro bota veneno na comida do outro. Eles não tinham problema em entender o que tinha que fazer. Mas eles não tinham maturidade suficiente para colocar em prática aquilo que eles estavam vendo. E uma coisa que... Aí depois vocês podem cortar se quiser. Judson, uma pessoa profética, ela tem 3 fases. A primeira, ela sai correndo, igual a doida. E, às vezes, ela corre em círculo. A segunda fase, ela começa a ficar madura e ela começa a andar. Porque ela não tem tanta velocidade, mas ela tem precisão. E a terceira é que ela sobe num lugar alto e começa a avisar aqueles que estão correndo. Sai daí, vem para cá. Então, o que a gente precisa é de homens maduros que vão subir em lugares altos, que vão nos mostrar onde a gente está errando. Entendeu? O que a gente não está fazendo certo. Pode falar. E só uma experiência foi muito interessante uma vez aconteceu comigo, com o meu pai, né? Porque eu trabalhava no ministério do meu pai. Então, simbolicamente, né? Eu trabalhava no ministério do meu pai, né? Família debaixo da graça, e eu era o gerente lá. Tal. E aí, de repente, eu sinto Deus me dando algo. Jesus copy. Fala para essa geração que eles precisam ser parecidos com Cristo e tal, uma cópia de Jesus. E aquilo começa a acontecer e, de repente, eu à noite em casa fazia lá no Facebook, não sei o quê, e o negócio começa a ganhar proporção. E aí começaram a me convidar para ir pregar, e eu fui e tal. Aí um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, sentei na mesa dele assim, preciso de ajuda, preciso de um conselho, né? Eu estou fazendo mal feito o meu trabalho aqui, como um gerente do seu ministério, estou fazendo mal feito o trabalho lá, eu estou fazendo mal feito minha família, eu estou fazendo mal feito tudo, então eu vou ter que tomar uma decisão. E aí ele me fez uma pergunta. Então, veja, é muito interessante. Eu estou diante de um ancião, ele poderia falar assim, então faz não sei o quê. O certo, ele fez uma pergunta, o que você ama fazer? E aí eu falei, cara, acho que eu nasci para pregar. Ele falou, então treina alguém no meu ministério aqui e vai. Uau! E aí eu acho que é isso, de esse cara que está no alto, eu ter plena confiança nele, que ele não vai me usar. Ele está vendo, ele tá vendo o que eu não estou vendo, mas ele também não está me manipulando para eu viver a visão dele. Porque ele comporta como um pai, não como um chefe meu. Exatamente. Eu acho que obrigado por vocês terem respondido. Eu tenho mais perguntas, mas outro dia a gente pergunta. Não, mas o jantar está aí para isso. O jantar está aí para isso. Mas a pergunta vocês respondendo, eu estou lembrando aqui, foi a minha história. Tinha alguém que falava, Judson, o que está no seu coração? Ray Nedra, que é um dos pastores que está com 92 anos ontem, o Thomas, ele nunca falou, faz isso ou faz aquilo, mas vai orar, o que Deus está te falando?
O que está no seu coração? Quem sabe você vai por aqui, quem sabe você vai por ali. Eu fiz isso e errei. Então, essas coisas nos deu confiança. Para dizer, tem alguém que tem como que se diz, né? Tem have my back. Alguém Minha que retaguarda. Minha retaguarda. Alguém... Sabe, acho uma forma legal de dizer é nos dá um chão fofo para a gente cair. Come on. Isso. Porque o que eu vejo na história de vários homens que sentaram aqui, mulheres que sentaram aqui na minha frente para conversar, era alguém deixou eles errarem. Exatamente. Só que não errarem sozinho. Sabe E ele assim, deixa coloca você errar- para pregar, mas na segunda tá lá, vem aqui, senta aqui, filho. Deixa eu Aí te ele mostrar deixa os o pontos. cara errar não para dizer, tá vendo? Você Não. não é igual eu, você é ruim. Mas ele deixa o cara errar para dizer, não, eu tô aqui Precisa das suas experiências, né? para te dizer, você vai errar, preocupa não, eu tô com você aqui. A gente vai resolver Acho isso. que um problema que nós estamos vivendo hoje é que a gente está querendo proteção e não segurança. Então, o que é um instrumento, o que é um equipamento de segurança? É capacete. Ou seja, é ir para o meio da batalha, perigosa, mas com segurança. E a gente está querendo proteção, ou seja, não vai para a batalha. Não é batalha, é verdade. Então, não vou pôr ele para Isso pregar, é bom, não. Isso é bom. Eu não vou pôr ele para pregar, não, porque se ele errar, não vou pôr aquele menino ainda não deixa ele cantar ainda não, aí é proteção. Segurança vai, cara. Aí, mas ele tá aqui Isso é junto com muito você. Um dos maiores traumas da minha geração, das pessoas que tiveram crises de fé, desanimaram e pararam, e tal, era o seguinte: eram líderes que trabalhavam para converter eles para a visão do líder. Então, tipo assim, eu tenho uma visão, eu estou vendo algo, todo mundo aqui vai trabalhar para a minha visão. Aí o que acontecia? O cara começa a orar, começa a desenvolver, começa a crescer em Deus, ele começa a ter uma visão. E aí, quando ele começa a ter uma visão que é diferente do líder, e fala, eu estou vendo outra coisa, não, isso é divisão, você aprender a enviar. isso é divisão, você não está quebrando aliança, você está sob maldição. E aí várias pessoas foram, vou usar essa palavra, se permitiram ser abortadas de muitas coisas. Sim, porque não conseguiram se posicionar, mas também porque não havia um ambiente saudável para desenvolver paz. Uma coisa que a gente sempre fala é que nossa função não é criar filhos, a nossa função é gerar novos pais. Exatamente. E eu não creio que existe um pai que quer um filho de 40 anos morando dentro de casa, Pai dependendo dele. quer gerar pai. Pai quer gerar pai, que é alguém amadurecido. Bom. Muito bom, você é um bom entrevistador de podcast, hein? Mas ele tem. Por falar nisso, nós vamos lá, quando nós formos lá, você vai. Você vai ter que, eu tenho que te entrevistar. Aí eu vou fazer as perguntas. Aí. Amigo, não desiste do Brasil, não. Não desiste da gente, Existe não, meu filho. Eu tenho como. Obrigado. E não obrigado só pelo podcast, por estar aqui na conferência, mas obrigado por essa jornada. Amém, obrigado. Obrigado por um testemunho, um rastro de fé. Um caminho aberto aí no facão para a gente vir atrás. A nossa geração, cara, é muito grata. A gente está pegando uma estrada aberta aí, em certo sentido. Eu sei que vai ter o nosso tempo de abrir nossas estradas para os nossos filhos que virão, mas vocês abriram um caminho para o que a gente está vivendo. A gente é muito grato a vocês. Amém. Ontem a gente estava falando que a corrida de bastão, eu dou o bastão e eu saio e fico do lado de fora gritando e torcendo para o outro, porque no final todo mundo sobe no pódio junto. Todo mundo junto. Então, Há uma nuvem de testemunhas só aguardando. Aguardando. A gente está junto, esperando. Corre, faz certo, que vai dar certo. Eu vou encontrar ali. Muito bom. Obrigado, meu amigo. É nóis. Obrigado você que ficou nos ouvindo, nos assistindo. E eu quero fazer um pedido. Pega esse link, meu amigo. Sai mandando para todo mundo. Tem muita gente que precisa ouvir. Essa conversa vai ser abençoada. Então, se inscreve no canal, deixa um like aqui para eles entenderem que isso aqui é relevante e mostrar para mais pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.